o mundo hoje vive num momento em que os recursos não são finitos, não são infinitos. E se nós não cuidarmos bem deles, entendeu? Eu não sei, porque, por exemplo, um mineral foi feito lá numa supernova, não sei aonde, chegou na Terra e tal, mas nós não sabemos fazer isso. O dia que acabar, nós vamos ter que pedir pro homem lá em cima uma da outra, entendeu? Não sei se ele vai atender. E aí, pessoa, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do AgroResenha e nessa semana estou com Nelson Fernandes, engenheiro químico, que é diretor executivo da NPA, o Núcleo de Pesquisas Aplicadas. Seu Nelson, muito obrigado por estar aqui com a gente, seja super bem-vindo ao AgroResenha Podcast. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês. É isso aí, muito bom. Vamos contar um pouco de história aí, né, seu Nelson? São poucos anos, mas a gente vai tentar resumi-los. É isso aí, muito bom. E para você que tá aí ouvindo, já sabe, aqui no AgroResenha, a porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao negócio. Então não sai daí, porque esse bate-papo aqui tá muito legal. Firma o golpe, que nós já estamos de volta. Você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal, só olhar não adianta nada sem uma boa direção. Com base em valores como honestidade, qualidade, inovação nos produtos e excelência no atendimento, a Nutripura, que desde 2002 atua no segmento pecuário, te dá essa direção, oferecendo os melhores produtos e serviços aos pecuaristas, garantindo resultados positivos não só no campo, mas principalmente no bolso. E eu digo isso não é da boca pra fora não, afinal eu trabalhei lá, cara. Eu vi com meus próprios olhos a competência técnica e o cuidado com o negócio do cliente. Siga a Nutripura no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. Entre no site www.nutripura.com.br e fique atualizado sobre o que há de mais avançado na pecuária. Nutripura, o produto certo, na hora certa. Muito bem, estamos aqui de volta com o seu Nelson. Ô Nelson, pra gente começar essa resenha nossa aqui, conta um pouquinho da sua história aí pra gente. Eu, na verdade, sou químico, engenheiro químico, e a gente teve a oportunidade aí na vida de implantar algumas empresas. A primeira empresa que a gente teve a oportunidade de implantar foi a Inquibras, que foi a primeira farmoquímica do Brasil, e ela estava instalada na cidade de Jacareí e foi fundada em 1963. Já tem algumas primaveras já, né? São poucas, entendeu? Mas o sócio, né, da Inquibras era o laboratório Vicente Amato. E eles, na verdade, iam vender a farmoquímica, e então nós montamos um grupo com o laboratório Vemaco e montamos a Paraquímica em São Paulo, no bairro de Santa Amaro, lá, em 1968. Mas como, na verdade, sempre os técnicos são acionistas de uma participação menor, quando o maior acionista resolve vender a companhia, a gente tem duas opções, ou ficar ou sair. E naquele momento, o ideal para nós, para os técnicos, era sair. Uhum. Mas diz que o cachimbo que faz a boca, então nós pensamos em montar uma outra empresa. E nessa ocasião, montamos com o Andrômaco, que era um laboratório espanhol, né? Na verdade, de origem espanhola, e a gente montou a Formil Química na Grande São Paulo, em Jandira. E aí, né, com um laboratório que tinha filiais, né, não só no Brasil, na Argentina, no México, na Espanha. E a brincadeira ficou legal, né? Ficou legal porque, na verdade, a gente tinha um mercado bastante grande e tinha condições de exportar. Mas o principal acionista do grupo, do Andrômaco, veio a falecer, e os netos, na verdade, acharam que era preferível pegar
vender a empresa e aproveitar. Pegar uns trocadinhos e passear, né? Já passeavam pelo mundo, agora iam passear mais. E aí que nós pensamos que esse século seria um século da nutrição. Nós fomos a Jaboticabal para montar uma pequena área lá, e aí com o seu Antônio Belodi, que era um dos sócios lá da usina, se resolveu montar a NPA, que na verdade, inicialmente, qual era a ideia? A ideia era o seguinte: ter uma empresa que desenvolvesse tecnologia e que montasse empresas e pusesse os produtos, na verdade, nessa empresa e tocasse. Então a ideia era fomentar outras empresas. Mas, para nossa surpresa, a gente tentou, na verdade, em várias ocasiões e, infelizmente, essa ideia parecia muito boa no papel, mas, na verdade, na prática, ela se mostrou bastante ineficiente. Uhum. Então, o caminho qual foi? Foi, na verdade, montar a NPA e nós trabalharmos lá e desenvolvemos os produtos. Então, aí teria a certeza de que o projeto ia andar para frente. E foi assim que foi feito, entendeu? Legal. E aí foi assim que surgiu a NPA, foi assim com essa ideia? Assim que surgiu a NPA. Legal. E aquilo que eu disse, nós achamos, na verdade, que esse século seria a nutrição, principalmente na parte de minerais. Uhum. E a partir daí começou a se desenvolver exatamente produtos inicialmente para a área humana, que eram os minerais quelatados com aminoácido para a área humana. Tinha um mercado, embora não tão grande, para a área veterinária. E o maior mercado que se visualizou, na verdade, era o mercado agrícola, que o Brasil tem uma vocação pela própria natureza. E foi assim que a NPA foi se desenvolvendo. Hoje, nós, na área humana, exportamos produtos para vários países, né? Inclusive para os próprios Estados Unidos, para a Europa, na área humana. E na área veterinária, a nossa participação é relativamente pequena, e na parte agrícola é que a gente tem realmente, hoje se imagina que seja um maior mercado, e a gente tem realmente obtido resultados com os nossos quelatos de aminoácidos. Legal. E é bem interessante, né? O senhor participou do início e fundação de várias empresas, né? Tem gente que empreende por convicção. Tem gente que empreende, como diz lá em Mato Grosso, por precisão, né? O cara precisou, aí ele vai e empreende, né? De onde que surgiu essa ideia, assim, vamos dizer, esse espírito de empreender dentro da sua profissão, obviamente? Sempre teve essa vontade, cara, de, porra, eu quero ter o meu negócio, eu quero fazer acontecer. Como é que era isso aí? Eu comecei, né, no laboratório de pesquisas, né? Naquela época, o Brasil, né, se você falar lá em 1960... Em 1960, o Brasil importava alimento, cara. Isso. Então, se viu uma grande oportunidade em desenvolver, né, moléculas que existissem ou eventualmente poder criar moléculas novas, começar a fabricar no Brasil. Então, por exemplo, assim, um caso você vê extremamente, o Brasil, né, naquela época, hoje não, mas teve uma época que o Brasil não registrava patentes no mundo. Então, tinha um produto de uma multinacional, para não dizer o nome, para não ficar, mas quer dizer, o primeiro trabalho desse produto na área humana foi da Inquibrasa e não foi da dona do produto, porque como a gente tinha um laboratório de pesquisa, sintetizamos o produto e fomos para campo para testar. Quer dizer, então, eu fui meio que guindado a essa área de pesquisa e desenvolvimento e montar empresas, porque não existiam farmoquímicas no país. Tinha então, que vir sempre tudo de fora, né? Tudo de fora. E se você não tivesse uma farmoquímica, você não poderia fabricar produtos para a área farmacêutica. Então, você tinha que ter as licenças e tudo isso. Então, quer dizer, uma coisa puxava a outra, entendeu? Quer dizer, eu podia ter um laboratório, que é o que eu disse, a NPA tentamos montar para desenvolver processos para vender para empresas. Só que não existiam empresas. Então, não adiantava eu desenvolver a molécula e eu ia ficar na pesquisa mesmo. Claro. Então, o segundo passo foi montar uma área produtiva para começar a produzir aquilo que a gente desenvolvia.
Quer dizer, essa a gente foi meio que arrastado para isso, né, cara? Interessante, né? Assim, eu não entendo nada do universo da indústria química, né? Mas olha só que relação legal isso aí. Porque, por exemplo, se a gente pegar grande parte dos minerais que a gente tinha que utilizar na área humana, que eu imagino, né? Vinha de fora. Alimento também, né, cara? Vinha tudo de fora. Quer dizer, o Brasil em 1960 não era de longe nada próspero como é agora, né, cara? Assim, e muito de empreendedores, assim como o senhor, no caso do agro também, vários outros empreendedores, que construíram esse negócio, né? Porque é aquilo que você disse, acabou sendo uma necessidade, entendeu? Não adiantava você ir para um laboratório e desenvolver uma molécula que você imaginava que ela pudesse ter uma função diferenciada, e que, na verdade, você não teria onde fabricar. Entendeu? Mesmo assim, existe hoje em muito poucas indústrias farmacoquímicas no país. Verdade. E depois do advento da China e da Índia, entendeu? Cada vez mais difícil. agora você, para competir com essa gente, precisa ser mais ou menos bom, entendeu? Porque eles têm uma escala completamente diferente da gente. Eu acho que a grande exceção nessa história, né, em termos de mercado, é a área agrícola no Brasil, entendeu? Exato. Porque hoje, realmente, o mercado existe. Você vai ter que, de alguma maneira, se capacitar, ter produtos que, na verdade, são competitivos, mas eu acho que o mercado existe. E ele, graças a Deus também, né? Temos muita terra, muita água, entendeu? Muito sol, entendeu? Deu uma mãozinha. Quer dizer, o agronegócio do Brasil vai muito bem, obrigado, e tem, né, espaço para realmente desenvolver muita coisa e melhorar exatamente essa parte produtiva, qualidade, sem tudo dúvida, isso. Sem dúvida. E até interessante, porque assim, pelo que eu estou entendendo, né, a construção do que você começou lá atrás foi muito baseada na nutrição humana, e aí, em algum momento, rolou essa virada de chave pro agro, né? Quando que rolou isso? Em que momento que vocês falaram assim, pô, isso aqui que a gente tá fazendo, será que não funciona? Como é que foi essa virada de chave, assim? O que acontece, né? Via de regra, toda a parte nutricional e tal, na parte das plantas e tal, é via solo, né? Tá certo? O solo é que comanda o espetáculo. No caso específico dos minerais quelatados com aminoácido, entendeu? Você consegue fazer a maior parte da absorção via folha. O que o sal não consegue fazer. Porque o sal, na verdade, quando você coloca na folha e a folha tem uma camada cerosa, o sal dissocia e cria cargas. No momento que ele cria cargas, a absorção praticamente é zero. Como os quelatos são moléculas neutras e são solúveis em água, na verdade, ele acaba tendo uma absorção via folha também. E como a área de folha é muito maior do que a área das raízes, e na verdade você não tem compactação de solo, todos esses problemas. Uma série de coisas que no solo tem que lá não tem. Isso que vai competir, quer dizer, absorção via folha, você tem uma área muito maior. Então, quer dizer, e não significa que o produto que venha a cair no solo, eventualmente também não seja absorvido, mas você tem uma absorção inicial, e ela é muito mais rápida, tá certo? Porque você tem uma área foliar muito maior. Então, quer dizer, os quelatos de amido têm uma vantagem ainda maior. As plantas necessitam de aminoácidos e, via de regra, elas sintetizam. Se você der um almoço de graça, ela não vai achar ruim, entendeu? Se você der um aminoácido de presente, ela vai agradecer, com toda certeza, tá certo? E depende da fase fenológica, né, da planta, ela necessita de outros aminoácidos, né? Então, quer dizer, os quelatos acabaram vindo, na verdade, para a área agrícola, tendo uma competitividade em termos de biodisponibilidade maior. Entendi. Tá certo? Ele tem um aminoácido que é o presente, tá certo? Ele é absorvido via folha, tá certo? No solo também, mas via folha. Quer dizer, então ele é mais biodisponível que um sal, entendeu? Se você pensar na folha, praticamente a absorção é praticamente neutra, nada, e solo, evidentemente, lógico, a natureza aí fez durante milhões de anos que esses sais, os minerais são absorvidos via solo, mas via quelatos de aminoácido também. Mas a principal absorção é via folha.
com base nisso é que daí o senhor foi começando a trilhar esse caminho pro agro, né? Foi difícil entrar nesse negócio? Porque, assim, eu imagino que trabalhar com nutrição humana tem... Como é que eu vou dizer? Uma necessidade de você ter um produto extremamente, né, de qualidade grande, porque, porra, a pessoa vai ingerir aquele negócio ali, né? E pro agro, assim, como que foi essa mudança no sentido de, bom, eu tô atendendo aqui, mas eu acho que vejo uma oportunidade no agro e vou... Como é que foi essa entrada, sabe? Já existiam alguns trabalhos a respeito de quelatos, né, minerais quelatados com aminoácido na área agrícola, entendeu? Mas eram ainda muito, vamos dizer, tímidos, se é essa a palavra, entendeu? Aqui no Brasil praticamente isso não... Então, uma vez que a gente, conseguia ver, em termos, né, de biodisponibilidade, que os quelatos teriam uma vantagem competitiva do ponto de vista de absorção via folha, então seria... Foi lógico, né? Vamos tentar, entendeu? Claro, o máximo que pode acontecer é que não acontecer nada. Na linha temporal, isso aí, só pra gente entender, que época que foi isso, mais ou menos? Eu acho que, sei lá, a NPA tem uns 20 anos, né? Quer? Os 15 anos. 15 anos, quer dizer, 15 anos, cara. 15 anos foi ontem, né? Aí que loucura, cara. Nós começamos a fazer os testes, acabaram dando resultados, entendeu? Então, daí para frente, se conseguiu aumentar a nossa linha, você ter praticamente todos os minerais quelatados com aminoácido, né? E para diversas fases da planta. Agora, é a grande vantagem também pensar no tal do aminoácido, entendeu? Porque a molécula dissolve e o aminoácido vai de presente, né? Entre aspas. Ou seja, ele tem nutricionalmente, vamos dizer, atinge uma gama maior em termos de absorção e de ação. Com isso, os resultados acabam sendo resultados bastante satisfatórios. Legal, né? Legal. E aí, tá curtindo o bate-papo, cara? Espero que sim. Mas eu tô passando aqui para te dar um recadinho. A missão da Stoller é transformar conhecimento em inovação para a agricultura, gerando valor a todos os envolvidos. Por mais de 50 anos, ela transforma conhecimento em inovação no esforço de impulsionar as culturas a alcançarem seu máximo potencial genético e atingir altas produtividades. E quando se trata de conhecimento, você pode encontrar tudo sobre fisiologia, nutrição e biologia de plantas no podcast Campo On, produzido pela Stoller. Lá, um time de especialistas aborda assuntos relacionados às principais culturas agrícolas e, como você já sabe, você pode escutar quando, onde e como quiser. Aprimora o seu conhecimento no site da Stoller, o www.stoller.com.br. Lá você vai encontrar vários artigos técnicos e o link para assinar o podcast Campo On no Spotify. Lembre-se de seguir a Stoller no LinkedIn, Instagram, Facebook e YouTube. É só procurar por Stoller Brasil. Isso é inovação, isso é Stoller. Bom, nós falamos bastante de aminoácidos e minerais quelatados e tal, né? Às vezes pode ter alguém que nunca nem ouviu falar desse termo, acho difícil, mas pode ser que tenha. O que são minerais quelatados e como que isso ajuda, então, na agricultura? Eu já entendi, mas vamos mexer nisso aí. O que acontece? Os minerais, a quelação vem do grego, né? Sei lá se é o grego ou não, mas quelato é pinça. Então, mal comparando, entendeu? Se chamam quelatos porque, na verdade, você tem um mineral, né? Depende da valência dele, mas o que acontece? O mineral está no centro e você tem duas moléculas de aminoácido que, na verdade, prendem o mineral ali dentro. Por isso, a palavra de quelatos vem exatamente de pinça, que é a estrutura que, na verdade, mais ou menos. Então, você tem dois aminoácidos, um de cada lado, e o mineral que está no meio, ele está preso aqui. Tá. Entendeu? Entendi. Então, por exemplo, voltando, que não é aqui, mas voltando para a área humana, por que os quelatos são usados na área humana?
Porque, na verdade, o que acontece? Essa estrutura, o quelato, ela não é atacada por ácidos. Então, quando você vai ter uma nutrição, é preciso que você, no seu intestino, tenha um carreador que atravesse a parede. Ele precisa chegar lá e achar um táxi, alguém, um mineral, precisa achar alguém ou dar uma carona. O quelato está pronto. Ele chega no intestino, ele é absorvido, porque ele não precisa de ninguém. O aminoácido que está lá já blindou ele, agarrou ele e ele passa. Entendeu? Quer dizer, então a biodisponibilidade, comparativamente, evidentemente, o homem usou sais a vida toda para se nutrir, mas quer dizer, se você comparar, o quelato tem uma ação muito maior. E quando chega, no caso específico, né, no ser humano, ele precisa de achar alguém que grude ali e passe. Como o sal, não, porque o sal está dissociado e não vai passar. Não vai ser absorvido. Entendi. Não, então, no fim do dia, o que a gente está dizendo é que com essa quelação, a gente consegue ser mais eficiente no sentido de disponibilidade de minerais, enfim, uma série de coisas. Se você pensar, né, hoje em termos de efluentes e tudo isso, né, você vai pensar que tudo aquilo que você eventualmente seja ingerido, mas não seja aproveitado, aí é efluente, é o desperdício. Quer dizer, o mundo hoje vive num momento em que os recursos não são finitos, não são infinitos. E se nós não cuidarmos bem deles, entendeu? Eu não sei, porque, por exemplo, um mineral foi feito lá numa supernova, não sei aonde, chegou na Terra e tal, mas nós não sabemos fazer isso. O dia que acabar, nós vamos ter que pedir pro homem lá em cima uma da outra, entendeu? Não sei se ele vai atender. Acho que não. Do jeito que tá andando a humanidade. É capaz que ele fala, você perdeu o crédito, entendeu? Perdeu o Playboy. Entendeu? Então, quer dizer, hoje, por isso se fala tanto em recursos naturais e tudo isso. Que, na verdade, nós precisamos cuidar deles, entendeu? Porque eles não são, mesmo água, entendeu? Claro. Pensando em tudo. Sim. Então, hoje você tem que pensar, na verdade, na máxima absorção, e aí passa pela tal da biodisponibilidade, entendeu? E quanto mais biodisponível, maior será o aproveitamento e menor o desperdício. É o que hoje a gente tem que pensar muito nisso. Legal. Bom, a ideia de entrar no mercado agro iniciou ali no início dos anos 2000, né, pelo que eu entendi, 15 anos e pouco atrás, quer dizer, no início dos anos 2000 é que começou essa ideia de ir pro agro, né? Timidamente, entendeu? Isso. Pensando na área humana sempre como prioridade. Claro. Mas quer dizer, como a gente está ali onde a vista alcança cana, e quando não acabou a cana tem laranja, então, quer dizer, a gente estava num centro, diferentemente de São Paulo, né, que a gente vê plantação só pela televisão, entendeu? Aqui você vê isso o tempo todo, entendeu? E seria extremamente importante você testar, porque ali do lado da gente não tem só cana, tem amendoim, tem laranja, tem tudo aqui. Se for pro Centro-Oeste, então tem um catatal de coisa ali, né? A sua visão estava sempre, você via verde em todo lugar. Sim. Vamos começar a fazer os testes, né? Mas a minha pergunta vai muito no sentido assim, beleza, começou-se a fazer esses testes ali no início dos anos 2000 e tal. Imagino que hoje a empresa tem concorrentes também, né? Uma série de coisas, mas o uso do mineral quelatado, ele é amplo, assim? Todas as empresas usam ou isso ainda é uma tecnologia muito restrita? Ela não é uma tecnologia muito restrita, entendeu? Mas ela não é que é o mineral de eleição, tá certo? Eu acho que tem, evidentemente, depende da cultura, depende de vários fatores, entendeu? Com certeza, como você tem uma biodisponibilidade maior e consequentemente, exatamente pelo problema da área foliar, e você tem aminoácidos, ou seja, se você, dependendo da conta que você faça, entendeu? Você tem o 2 em 1, porque, na verdade, você consegue não só dar um mineral, como você dá um aminoácido.
E tem muito ainda para ser desenvolvido em termos de tornar essas moléculas, do ponto de vista nutricional, terem mais das duas funções de ser só você ter o aminoácido e o metal, mas ter aminoácidos que, na verdade, tenham outras funções dentro da própria planta. Legal. Bom, beleza, já entendemos que a biodisponibilidade aumenta pra caramba, teoricamente podemos fazer mais com menos, mas em termos de resultado, assim, o que vocês podem trazer pra gente que existe, né, dentro das pesquisas, das aplicações que vocês têm feito nos últimos anos, assim, pode falar por cultura, enfim, não sei como que vocês estão trabalhando nesse sentido, mas o que tem de resultado legal, assim, que dá pra falar pra gente? Eu acho que a mensurar o resultado não é alguma coisa tão fácil. Não é trivial, né? Você entende? Então, quer dizer, depende da sanidade da cultura, depende do ano, depende, né? Mas os resultados que se tem, na verdade, demonstram a sanidade, a produtividade. A gente tem resultados. Tanto é que a gente sempre diz que no nosso mercado é o seguinte: se você tiver uma recompra, você está bem, entendeu? Se você vendeu a primeira vez e não tiver uma recompra, alguma coisa não está bem. Então, quer dizer, os resultados são satisfatórios, entendeu? Agora, é o que eu digo, mensurar. Se você, uma coisa é você fazendo uma casa de vegetação lá com tudo direitinho e você comparar um do lado do outro, entendeu? No campo, isso é mais difícil. Agora, é o que eu disse, a recompra, na verdade, porque quando você faz um teste, né, seja a campo, tem inúmeros problemas ou empecilhos. Aquele ano nós não tivemos as mesmas condições, quer dizer, agora, todos os testes que nós fizemos, na verdade, comparativamente, são mais eficientes, com toda certeza. Isso não resta nenhuma dúvida. E tanto é que nossas vendas na área agrícola têm crescido, graças a Deus. E os resultados têm sido realmente satisfatórios para o produtor. Legal. Porque assim, no fim do dia é isso que importa, né? A gente pode falar aqui de 500 milhões de coisas interessantes. Posso fazer o maior discurso, se não der certo, ele não vai comprar mais. A última linha que é o que sempre importa quando se trata de tecnologia aplicada, né? Assim, porque no fim do dia é isso que o produtor está buscando, né? Cada vez mais rentabilidade, a gente está cada vez mais perto da fronteira da produtividade, né? Eu sempre falo isso. E tecnologias que possibilitem que a gente tenha ganhos de margem é o que a gente tem que buscar cada vez mais, né? E eu acredito que esse deva ser o caminho. O nosso objetivo dia e noite, entendeu? Uhum. E o que tem pro futuro aí, seu Nelson? Quais outras empresas você vai abrir? Não, eu vou ficar... Tô bem, né? Tô bem dessa vez, né? Vou ficar em Jaboticabal, entendeu? Que tá muito bom. Não, eu quero dizer assim, em termos de pesquisa, de novas moléculas, de desenvolvimento, ideias não faltam, entendeu? Aí a gente tem aí várias... Uma das coisas hoje que a gente começou, mas precisa de tempo e tal, na verdade, né, na história dos quelatos, aquilo que eu disse, ter em função da fase fenológica, ter diferentes aminoácidos, mas quer dizer, hoje está se consolidando para valer a nossa condição de disponibilizar quelatos de aminoácido para a área agrícola. Eu acho que tem muita coisa para fazer em termos da parte, mas quer dizer, dentro dessa área de quelatos se pode, na verdade, ainda criar moléculas com mais de duas funções, que é no caso de ter o aminoácido e o mineral, ainda acrescentar alguma coisa, né, que facilita em termos nutricionais. Legal. E essa é a visão de futuro agora, né? Cada vez mais esse daí é o objetivo final, entendeu? A gente passa o tempo todo pensando no que pode se fazer de melhor. Muito bom. Seu Nelson, muito obrigado, viu, por você ter participado aqui com a gente. Eu que agradeço, foi um prazer poder estar aqui com você, entendeu? E se você tiver um tempinho, vá nos visitar lá, não é? Claro. Vai fazer uma visitinha lá, o café a gente garante que é bom, entendeu? Ou foi usado o mineral que letado aqui não, nós damos uns para você levar para casa. Bom demais.
E, senhor Nelson, como que quem tá ouvindo a gente aqui agora pode acompanhar o seu trabalho, o trabalho da NPA? NPA, né, tem um site aí que, na verdade, disponibiliza o que a gente tem hoje e todo aquilo que a gente lança de novidade, com certeza está no site. E também, se quiser fazer uma visita, conversar com a gente lá, será um prazer, seja quem for, a gente pode receber, falar um pouco, se tem algumas figurinhas para trocar, a gente tem umas repetidas lá, a gente troca. Então, eu acho que seria um prazer. E agradeço muito a oportunidade que você nos deu para falar um pouco da empresa, entendeu? E isso para a gente não sabe como agradecer, e esperamos a sua visita lá, com certeza que aí a gente pode falar ainda um pouco mais. Como diz o outro, me chama que eu vou. Agora, senhor Nelson, nós temos um quadro aqui no final do podcast que é um quiz, mas de perguntas que não são capciosas, tá certo? Tá certo. Se eu não souber, eu peço pros universitários. Não, vai saber, ó. Quiz. Não tem pegadinha, eu vou te fazer umas perguntas e você responde a primeira coisa que vier à cabeça, tá certo? Seu Nelson Fernandes, qual que é a sua música antiga predileta? Essa talvez seja a pergunta mais difícil de todo. Poxa, porque você pensar, eu sou da época do rock, Roberto Carlos, Erasmo, bailes todo final de semana, eu vivi aqueles anos dourados. Muito bom. Eu acho que é uma das meninas que eu gosto, aquela menina linda, eu te adoro. Essa das músicas que a gente mais dançou, entendeu? Porque aí era o seguinte, chegava no final de semana, baile, sexta e sábado era baile, entendeu? Rock and roll e tal. Legal. Eu vivi uma época dourada, né? Em termos de mudança, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Senhor Nelson, qual foi o lugar mais legal que você já visitou? No Brasil ou fora? Pode ser tanto onde? Faz, o primeiro que vier à cabeça. Olha, assim, eu diria que o lugar que me impactou mais, né, por vários fatores, eu tive na Índia, né, assim, a população, a humildade, a maneira deles serem, entendeu? Assim, é uma coisa que eu nunca vou esquecer, porque as pessoas são extremamente humildes, são solícitas, estão sempre dispostas, né? Então, assim, eu digo como não o lugar, mas o ambiente em que eu vivi lá, é o momento tempo que eu estive lá, isso, por muito que eu viva, eu não consigo esquecer pela humildade, pela maneira como as pessoas se dispõem, entendeu? Legal, muito bom. E na cozinha, seu Nelson, qual que é a sua habilidade? A minha cozinha é o seguinte, eu tô agora conseguindo fazer café com pó pronto, entendeu? A melhor cozinha é a minha mulher, entendeu? Que cozinha bem, entendeu? Porque não, é o que eu digo, na minha época, o homem não cozinhava, entendeu? Eu deveria cozinhar, porque eu sou químico, entendeu? Pois é, verdade. Mas naquele tempo o homem só sentava e esperava que a comida viesse, entendeu? Então, ainda não aprendi o modernismo. Ah, mas fazer um café solúvel já tá de bom tamanho. Esse café solúvel, ovo, eu também sou especialista, eu quero pôr lá. Cozinha uma água como ninguém, né? Nossa, você não imagina. Café com leite também, pão com manteiga, tá então. Vendo? Então, tá louco. E, seu Nelson, indica um livro aí que de alguma maneira te impactou e que você pode compartilhar com a gente, cara? Olha, eu acho que eu vou não te responder essa, entendeu? Porque, assim, eu não me lembro, assim, porque eu não sou muito... A maior parte do meu tempo que eu tenho de sobra, eu leio... Química básica, né? Não, eu leio a parte técnica, entendeu? Então, eu não sou muito de ler livros, assim, pelo menos nesses últimos anos, não. Tudo certo, sem problema. E agora uma mais filosófica pra gente finalizar. Que é, se o senhor se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria? Eu acho que, assim, eu tenho uma filosofia, uma frase que eu gosto muito, né? Nada é tão bom que não possa ser melhorado, entendeu? Eu acho que se eu voltasse a ter 17 anos, eu acho que eu, sei lá, me dedicaria mais, principalmente à família, aos pais e tal, porque você, numa época aí da vida, você acabou, né, trabalhando fora, saindo, e a família, né, o pai, a mãe e tal, ficaram mais em função do trabalho, mas na verdade eu poderia ter feito mais.
Muito bom. É isso aí, pra você que ouviu esse episódio meu com o seu Nelson, que é a experiência falando pra gente, tenho certeza que você viu o valor nessa conversa, então considere compartilhar o Agro Resenha com um amigo, com uma amiga que vai se beneficiar desse conteúdo. A gente cresce na medida em que você participa com a gente desse processo, então siga o Agro Resenha em qualquer agregador de podcasts, siga as nossas redes sociais também, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, entre no nosso grupo do WhatsApp, no nosso canal do Telegram, o link tá no nosso site, o www.agroresenha.com.br, e escreva para contato@agroresenha.com.br para sugerir entrevistados, mandar um oi pra gente. E nós fazemos parte da Rede Agrocast, a maior rede de podcasts do agro do Brasil. Então, se você quiser ouvir outros podcasts do agro, só colar em redeagrocast.com.br. Senhor Nelson, eu sempre finalizo meus episódios com uma frase de muita sabedoria, que é o seguinte: se chover não precisa molhar a horta, não, tá? Obrigado, viu, Zé? Bom demais ter conversado com o senhor. Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigado por tudo e foi um prazer estar com você. Muito bom, obrigado. E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas. O roteiro e a apresentação desse episódio foi do Paulo Ozaki, a produção do Agro Resenha e a edição do Senhor A.